Tem um número aqui que eu achei um número muito interessante, né? Entre 2019 e 2021, a gente teve um volume de vendas de anabolizantes industrializados, ele cresceu em 45%. E mesmo assim, a gente ainda vê um estigma muito grande quando a gente está falando de uso de hormônios, de esteroides, anabolizantes. Por que mesmo a gente tendo uma medicina tão avançada, estudos farmacêuticos, farmacológicos tão fortes, ainda existe um estigma no uso desse tipo de substância? Primeiro porque não existe nenhuma disciplina da medicina que estuda isso. Então, qual que é a especialidade médica que estuda hormônio? Endocrinologia. O que um médico vai aprender numa residência de endocrinologia sobre esteroides? Nada. Né? Então, o endocrinologista, o curso é focado nas doenças mais comuns, que são causadas por alguma deficiência hormonal. Então, o foco da endocrinologia é diabetes, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. É isso. Então, ele não vai sentar para aprender esteroides anabolizantes, diferença entre os hormônios, categorias de hormônios, doses, riscos colaterais. Ele não aprende isso. O andrologista vai aprender como repor testosterona em homem e ginecologista vai aprender a tratar um pouco a mulher depois da menopausa. Então, basicamente é isso. Então, hormônio para performance. Não existe na medicina nenhuma disciplina que ensine isso. Né? E também existe um posicionamento do próprio Conselho Federal de Medicina contra isso. Fala, não é para usar. E acabou. Então, para existir uma receita médica de um hormônio esteroide anabolizante, é necessário ter um CID. Ou seja, eu preciso classificar que a pessoa tem uma doença. Não posso pegar uma pessoa saudável e dar o hormônio para ela. Isso é antiético na medicina. Então, por isso existe esse estigma. Agora, enquanto não houver estudo, enquanto médicos não forem educados sobre qual é a margem segura do uso, porque se existe um medicamento na prateleira da farmácia, é porque existe uma dose segura. Né? Para a gente poder lançar o medicamento, a indústria farmacêutica vai fazer um estudo de segurança e eficácia, e o resumo desse estudo clínico é a bula. Então, eu tenho como orientar a pessoa a fazer o uso. Então, enquanto os médicos não forem preparados para esse tipo de prescrição, para saber as margens, né, o lado seguro da coisa, é mais fácil proibir tudo. E é o que a medicina faz hoje. E é muito doido, porque assim, por causa do podcast eu entrei em contato com muitas pessoas do esporte, não só do fisiculturismo, meio fitness, mas também de outras modalidades esportivas também, algumas pessoas que a gente conheceu ao longo de carreiras e conversas. São pouquíssimas as modalidades, para não falar nenhuma, onde você não tenha conhecimento de uso de esteroides. Sim. E aí você pode falar desde futebol, luta, esportes olímpicos, onde tiver um esporte, a galera tá usando de alguma maneira. Cara, no xadrez tem uso de droga. Não, os caras devem tomar Ritalina até não poder mais. Né? Então, a droga para melhora de performance, ela faz parte de qualquer competição. Qualquer coisa em que exista uma competição, em que exista... Às vezes não vale nem dinheiro a competição, vale só o mérito. Você vai ter alguma droga que vai ajudar. Né? Então, é engraçado a gente falar disso porque o esteroide, o fisiculturismo, ele é mal visto pela maioria da sociedade porque é um cara bizarro, que não se parece com uma pessoa comum, lógico. Que é impossível ter aquele corpo de forma natural. Mas o esporte mais dopado do mundo, todo mundo sabe que é o ciclismo. Sim, tem aquele documentário maravilhoso que fala sobre isso, né? Exatamente. O Projeto Ícaro. É. Então, assim, mas é um cara magro, ele não assusta. Então ele consegue passar despercebido como um usuário de drogas, né? O próprio... É o Lance Armstrong, o ciclista, né? Ele mesmo. Ele teve problema de testículo e pouco tempo depois a gente foi descobrir o uso de esteroides e tal. E era meio que... Uau, que surpresa, né? E o melhor de tudo, ele merecia uma medalha, porque tiraram as medalhas dele. Né? Ele merecia uma medalha por nunca ter caído no doping. Porque ele não foi pego, ele foi denunciado. E eu acho que o ponto é esse, né? Porque quando eu tô falando de esporte, todos os esportes usam. A diferença é que a galera precisa fazer protocolos pra não cair na janela do doping, né? É. E essa foi uma pergunta até que eu fiz uma vez aqui em outro podcast pro próprio Cariani, assim, de como é que... Por que a gente não normaliza isso? Por que será que a gente não normaliza isso dentro do esporte, tendo em vista o quanto que isso poderia, de certa maneira, elevar algumas modalidades? Eu acho assim, precisa haver um teatro onde a gente diga para a criança que o esforço dela
é o mais importante. Porque a partir do momento que fica escancarado, né, aí as pessoas vão atribuir qualquer resultado à droga. E aí você desmerece todo o esforço do atleta. Mesmo que todos estejam usando, né? Então, hoje em dia, a realidade é... Vamos pegar a Olimpíada de 88, que foi quando o Ben Johnson perdeu a medalha, porque foi pego com stanozolol na corrida, e deram a medalha para o Carl Lewis. Tem documentário, os caras mostram um documento mostrando que o Carl Lewis também foi pego no doping. Só que ele ficou com a medalha, porque eles disseram que ele tomou um xarope para gripe, que deu um falso positivo de efedrina, pseudoefedrina, e... No fundo, o cara que fala, né, no documentário, ele fala assim, é porque ele é americano, então o americano não perde medalha. O Ben Johnson é canadense, tira a medalha dele. Porque quem paga as Olimpíadas é os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é importante, sim, existir uma barreira onde você, por mais hipócrita que possa parecer, você proteja a pessoa que não tem noção das coisas do uso de drogas no esporte, em qualquer esporte. Então, porque senão a pessoa ela já entra querendo usar. Fala, se eu não tomar isso, eu não vou conseguir ter resultado. Então, você precisa, sim, ter uma barreira para que as pessoas não desmereçam todo o resultado, todo o esforço do atleta. Mas eu tenho uma convicção de que se a droga não foi feita, se eu não consigo fugir dela, então ela foi feita para ficar no esporte, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que se fosse liberado, dentro de alguma margem, pelo menos as pessoas teriam acesso a drogas melhores. Porque hoje em dia as pessoas apelam para coisa que é feita em casa, na cozinha, compra do Paraguai, compra da China, faz em casa sem nenhum cuidado de esterilização e nada. Então as pessoas hoje em dia usam coisas muito piores e que a gente vê às vezes até resultado de exame de pessoa intoxicada com metal pesado porque usou um negócio porcaria. Então o cara tá com mercúrio alto por causa do óleo que tá usando, que diluiu o hormônio, sabe? Você fala, cara, essas coisas não aconteceriam se fosse algo comprado na farmácia. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Gabriel Kaminski. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro vídeo que você vai gostar. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, e é nóis!